Oi, gente! Que bom ter vocês aqui conosco. Estamos de volta com mais um quadro Sustentabilidade em Conexão, que faz parte do programa Conexão Escola. Eu sou a professora Sueide Lourencio. Olha só, eu sou a Mara. Somos professoras do NEC, Núcleo Educação Conectada. E eu já vou lançar a pergunta de hoje. Será que existe um plástico ambiental? Você já viu por aqui, no Sustentabilidade em Conexão, que o plástico é um grande problema para o planeta inteiro. Mas a gente pesquisou outras alternativas que ainda estão em fase de testes, mas que podem ser uma luz no fim desse túnel. Eita, quando a gente faz uma pesquisa sobre esse tema, os tais bioplásticos não derivam do petróleo e são feitos a partir de fontes renováveis, como amido de milho, cana-de-açúcar, algas e outros materiais biodegradáveis. Pessoal, esses materiais precisam frear a disseminação dos micro e nanoplásticos, que são partículas minúsculas e microscópicas que já foram parar em lugares remotos do planeta e até mesmo dentro de peixes e outros animais que a gente inclusive consome. Olha só, Su, além disso, os bioplásticos precisam realmente voltar para a cadeia natural, ou seja, devem ser reabsorvidos pelos micro-organismos presentes no ambiente, sem causar problemas e desequilíbrios. Isso mesmo, Mara. Bom, se depender de um laboratório de pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pode ser que tenhamos um tipo de bioplástico feito através do amido presente em sementes, como a do abacate. É isso aí. A TT conversou com uma cientista. Gente, vamos ver sobre esse tema? Sim, é a Kátia Flávia Fernandes, professora titular da UFG, com 30 anos de carreira e bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. Ela coordena o Laboratório de Química de Polímeros e é orientadora nos programas de pós em Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas e até no de Biotecnologia, além de ser editora de 2 revistas científicas e ter 97 artigos publicados em revistas internacionais. Olha só que chique! Estou curiosa para saber o que elas conversaram. E quais são as notícias promissoras que a ciência tem para gente? Vamos assistir? Tem plástico ambiental? Eu posso dizer, esse plástico é massa. E se tem, a gente consegue esse plástico onde? Então, aí é que está o problema, né? A gente tem já desenvolvido, patenteado plásticos que são biodegradáveis, efetivamente biodegradáveis. E por que isso não é material de consumo corriqueiro, de disponibilidade corriqueira no mercado? Por causa do preço. O que a gente precisa lembrar, é muito importante que todos nós tenhamos isso em mente, é que o plástico ele é um subproduto do petróleo. O produto verdadeiro é o óleo, é o gás, é o combustível. Esse é o produto que tem um valor agregado, vamos chamar assim, né, um valor de mercado alto. O que sobra do refino do óleo é a nafta, da onde vão tirando os precursores para fazer os plásticos, os muitos plásticos, que é, né, uma diversidade imensa. Então, você tira do que seria lixo e você faz esse plástico, por isso que ele é baratinho.
Por isso que ele é tão baratinho. Nossa. O problema é que, primeiro, o petróleo vai acabar. Ele não é infinito, então ele vai acabar. E à medida que o petróleo vai acabando, o subproduto do petróleo vai encarecendo. Então isso aqui vai se tornar caro. Quem é que vai conseguir, então, ter alternativas? Quem começou a pesquisar e a produzir antes. Porque o que acontece é que o consumo ele é norteado pelo preço. E, infelizmente, enquanto isso aqui não ficar caro, os plásticos biodegradáveis, o que a gente poderia dizer de ambientalmente corretos, eles não vão ter espaço no mercado. Eu falo isso porque a gente tem aí desenvolvimento de materiais sustentáveis há muito tempo. Os plásticos de origem bacteriana também estão aí no mercado, existem, né, há muito tempo. Os plásticos que têm amido como componente, já tem vários no mercado. Tem um que está sendo desenvolvido com resíduo da moagem da cana. Enfim, alternativas tem. Só que eles não encontram mercado. Como não encontram mercado por causa do preço, eles nunca vão chegar acessivelmente a todos nós. Você desenvolve aqui no seu laboratório, né, pesquisas a respeito disso, né? Como criar um plástico baseado no amido, mas não o amido do milho ou do polvilho ou da mandioca, mas o amido a partir de sementes do abacate, por exemplo. Por né? exemplo. Mas aí que tá. A gente tem essa pesquisa que está sendo desenvolvida, a professora Kátia está à frente dessa pesquisa, mas a grande questão é chegar no produto final, chegar no público lá no supermercado. Isso demora, então, precisa de investimento em equipamento e mais investimento para dentro da academia. A academia é pródiga. Quando você lança o desafio, ela normalmente responde. O que acontece é que eu tenho patentes depositadas. Mas o que acontece com a patente depositada ou o pedido de patente depositada? Você não vende. Por que você não vende? Porque todo mundo vai te perguntar quanto custa. Quanto vai custar um saquinho de plástico normal e um saquinho de plástico degradável? E no comparativo, o empresário vai dizer assim, não vou produzir o plástico biodegradável porque ele não tem mercado. Então, são poucos os produtores de material biodegradável, porque são poucos os mercados que consomem esse tipo de material. Mas isso é uma questão de tempo. Infelizmente, nós ainda não estamos suficientemente conscientizados para mudar de atitude, e precisa mudar de atitude. E não adianta também a gente pensar que a solução é fácil, porque já existem no mercado, produtos desenvolvidos com plásticos biodegradáveis, como você disse, usando amido, por exemplo, do milho, da mandioca, mas a gente tem uma crise concomitante à crise do meio ambiente, que é a crise alimentar. Então, eu fazer plástico a partir de componentes da matriz alimentar é acrescentar problema a uma outra crise que a gente vai ter que enfrentar muito em breve. Então, este é o desafio que está posto. É fazer, sim, um plástico alternativo, veja bem, que tem as mesmas propriedades do plástico, que é esse que a gente usa, que é transparente, que é inquebrável, que tem barreira para micro-organismos, que é resistente ao atrito, enfim, todas essas propriedades, e que, adicionadas a essas propriedades, ele ainda seja biodegradável. O que quer dizer biodegradável? Que os micro-organismos, os insetos, ou seja, a biota do solo vai alimentar-se ela vai consumir esse material. Não adianta só quebrar, fragmentar e ficar lá no ambiente. Ele precisa ser consumido e integrado de novo no meio ambiente. Pois é, ainda tem muita coisa para a gente falar. Isso tudo fez muito sentido, sabe com o quê? Com as ODS, que a gente já falou aqui, inclusive no primeiro programa, e que você sempre acompanha aqui no Sustentabilidade em Conexão. Isso também faz parte da iniciativa dos governos, por exemplo,
que está preconizado lá nas ODS também. A gente volta no estúdio, mas logo, logo, a professora Kátia vai voltar para conversar com a gente aqui no Sustentabilidade. Obrigada mais uma vez e é com você, Imagina. gente. Um beijo. Tchau, tchau. Além de termos um bioplástico, o amido da semente do abacate, por exemplo, não afeta a cadeia alimentar do brasileiro, por não utilizar a mandioca ou o milho. O desafio agora é tornar essa realidade acessível a todos nós e nos ambientes que frequentamos. Pode ser que demore, hein? Mas já é possível mudar alguns hábitos, como usar sacolas retornáveis ou ecobags. Olha só, é uma mudança de hábitos. Mas primeiro temos que ter consciência do quanto consumimos desses plásticos de uso único, como sacolinhas, copos de plástico, embalagens de isopor ou talheres de plástico, por exemplo. Tal fazer um pequeno experimento em casa ou na sala de aula? Vamos lá, nós vamos marcar aqui no vídeo um tempo de 30 segundos, para que procuremos em nossos ambientes embalagens de plástico. Vocês procuram aí e a gente aqui. Preparados? Já! Ufa, a gente teve que sair correndo para pegar as embalagens, mas olha só o que eu encontrei, pessoal. Essa garrafa de suco, geralmente a gente usa e jogaria fora, mas o que nós podemos fazer com ela? Podemos reutilizá-la, fazendo um suco natural para guardar na geladeira, né? Guardar água. Olha essa embalagem aqui, de bolo. Geralmente, né? A gente poderia usar e descartar, mas o que nós podemos fazer? Reutilizá-la para guardar pão para mais tarde e várias outras maneiras. Olha só, Su, eu adorei as suas sugestões. Eu consegui encontrar esses dois tipos de plástico. Essa caneca nós vamos utilizar muitas vezes. Mas e esse garfo aqui? Será que eu não poderia utilizá-lo mais de uma vez, guardá-lo e usar em uma outra refeição? Agora vamos lá. Das embalagens de plástico que a gente trouxe e as outras que você pegou aí na escola ou na sua casa, quais são as de longa utilização e quais a gente geralmente descarta em poucos minutos? E você que nos assiste, já parou para pensar nisso? O plástico é um problema para o planeta, mas também ajuda muito se a gente pensa que ele faz parte de itens que usamos o tempo todo, como óculos, computadores, carros, móveis e muito mais. Exatamente, Mara. Então, uma possibilidade que podemos fazer é diminuir ou eliminar em nossas realidades o uso do plástico de curta utilização, como as sacolinhas e outros materiais que você não vai reutilizar. Aqui entra o repensar e recusar, que faz parte dos 5 R's da sustentabilidade, lembra? É isso aí, está tudo conectado. Exatamente. Falando em conexão, chegamos ao fim desse programa, mas você está convidado a ir na nossa playlist. O QR Code está aparecendo aqui na tela, tá bom? Legal. Não esqueça de interagir conosco também pelas redes sociais, pelo Instagram, @SMEGoiânia e @TVUFG. Também usando a hashtag Conexão Escola. Mostra pra gente o que você está fazendo em casa ou na escola. Tchau, tchau, gente! Tchau.